Tem que ter uma cola, uma pequena cola, né? Para a gente falar um pouquinho e eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui, ao Pedro. Leve a todos os membros da igreja os meus sinceros agradecimentos por esse momento. E, acima de tudo, tudo para Ele e só para Ele. Agradecer a Deus por ter me sustentado e até hoje permitido que aqui eu estivesse. É com muita honra a Deus e graça que eu quero dividir um pouquinho da vida do Luiz Antônio Silva dos Santos, o índio, que fora do campo é mais um apaixonado por futebol, por esporte, e o esporte ele é capaz de mover o mundo para que Deus venha ser soberano a esse mundo. Amém? Queria dividir com os irmãos uma palavra que Deus me deu e é a realidade da minha vida como servo, como homem de Deus. Está lá em... Bom, já preciso de uma ajuda. Está lá em Isaías 45, versículos 2. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu queria dividir com os irmãos essa passagem, porque ela tocou e assim Deus falou comigo, acho que durante toda a minha vida. Mas, vamos lá. Vamos para o jogo, que a gente já aqueceu, já me apresentei, não pode ser diferente. Nascido em 17 de agosto de 1970, em Queimados, logo aqui. Tinha uma família humilde, católica, fervorosa, minha avó. E com o passar do tempo fui crescendo, gostando de esporte, de futebol. Mas tinha uma coisa que Deus queria fazer na minha vida e que nem eu mesmo sabia ainda. Mas Ele me mostrou. E o tempo foi se passando, crescendo. Em 79 eu fui morar em Petrópolis. E lá, ainda mais uma cidade pequena, que hoje sofre. Eu estudei, fiz minhas amizades e tive um sonho de ser jogador de futebol. Mas Deus não permitiu. Eu acho que qualidade eu tinha, talvez. Condicionamento eu sei que sim, mas qualidade técnica realmente eu acho que faltou. Não descobriram o meu talento. E aí foi indo, as coisas foram acontecendo, eu fiz um teste aqui, um teste ali, não deu certo, mas mamãe sempre me incentivando. E não aconteceu. Aí serviu o quartel. Um belo dia, um amigo virou: Índio, você já jogou futebol na cidade, todo mundo te conhece, tu não quer ser jogador, fazer um curso de árbitro, não? Falei, eu árbitro? Não, isso não é para mim, não. Tenho paciência, nem quero me envolver com isso. Não, cara, é legal, poxa. Você ainda ganha um dinheirinho no final de semana. Aí, opa, 19 anos para 20, garoto. Eu falei, vai sobrar para pizza, vai sobrar para saidinha. Que todos os garotos de 20 anos sonham. Comprar uma moto, que era meu primeiro sonho de consumo material. E aí, tá, fui eu.
Desisti na primeira investida dele, mas na segunda eu agradeço a ele, meu segundo pai carnal, Zequinha. Um dia vamos tomar um café, saímos do trabalho, ele me levou na casa d'Ângelo, quem conhece, é em Petrópolis, é a Praça Dom Pedro, bem no centro, e a liga era em cima. Ele vai, vamos tomar um café, e tomei um café com ele. Vamos subir lá, cara, eu vou fazer um negócio lá na liga. Aí eu entrei, era um auditório, como esse tempo. Senta aí, cara, tá rolando o curso. E o professor lá falando, eu sentei lá atrás, estou desconfiado, né? Só tinha alguns árbitros, já atuavam, mas não tinham curso. Outros já tinham curso e já tinham apitado em algum momento um jogo meu e eu já tinha aprontado alguma coisa. Que essa carinha é só de bonzinho. Como quase todos jogadores de futebol. E aí, eu resolvi e assim fui fazer o curso. Sentei lá atrás e assisti a aula. Foi legal, emocionante. O professor, muito esperto, me fez uma pergunta. Quis me dar uma bola errada, eu não embarquei. Não sei responder. Pato novo não dá mergulho fundo, né? Fiquei na minha, os caras tudo me olhando. Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Tá maluco? Invadindo o nosso espaço. Mas ele volta na segunda aula. Aí eu voltei. Gostei do negócio. Quando eu vi, um mês depois eu já estava correndo os campos de Petrópolis. Minha mãe, saudosa Francisca, comprou meu primeiro uniforme, corajosa. Foi na loja, já sofreu o primeiro ataque. A senhora tem certeza que a senhora vai comprar um uniforme para o seu filho? Aí ela, tenho, claro, meu filho quer ser árbitro. Ah, é? Qual das 3 coisas ele é? Aí ela, como assim, senhor? Ela na época, falando, meu filho é um homem sério. Ele, quase todos. Meu filho é um menino. Aí ele, dizem. Meu filho nunca mexeu em nada de ninguém. Ela, até ser preso. Aí, exatamente assim, em outras palavras. Aí ela me relatou isso. Eu falei, mãe, esquece. Eu acho que vai ser assim pro resto da vida. E assim foi, irmãos. Eu me dediquei, acreditei. E ainda, como eu já disse no início, não conhecia esse Deus maravilhoso. Minha falecida avó paterna, que começou toda a obra na família. Como eu disse, em Queimados, meu tio tinha um centro espírita. Centro de umbanda pesada. Eu, garotinho, passava por lá, minha mãe acreditava, me levava. E aí tudo foi caminhando, até que chegou um dia na minha vida que eu fiz, acredito eu, uma prova que a gente não deve fazer na vida. É duvidar que do outro lado do muro tem escuridão. Porque tem, irmãos. E, como diz na língua da bola, o bagulho é frenético. Não é para amador. Não é mesmo. E quem acha que pode, mesmo consolidado, mesmo com a palavra, mesmo vivendo, orando, jejuando, não pisque. Porque se o sinal vermelho fechar, a gente fica. Imagina eu, sem experiência nenhuma espiritual, sem conhecer nada, que tudo para mim era novo, divertido e legal. 24 anos, cara. Na flor da idade, um jovem ainda. E eu nunca esqueci uma data. 4/4/94. Eu conversando com minha mãe, falei assim, a senhora conhece tudo isso aí, né? De espiritismo, pererê, pão duro. Então tá. Me leva aonde a senhora já foi, que eu quero ver se esse negócio funciona mesmo. Se eu chegar lá, e essa mulher, quem conhece, vai entender o que eu vou falar,
abrir o jogo de búzios lá e falar tudo da minha vida, eu vou para Macumba amanhã. Segunda-feira eu tô lá no terreiro lá do Alex, que era o responsável por tudo. Aí ela virou-se para mim e falou assim: você tem certeza? Aí eu falei: tenho. Mas por quê? Porque eu quero. Dizem que tem, então eu quero conhecer. Isso tudo, claro, influência, né? Da família, tudo que eu já tinha visto e vivido, e até ela mesma, porque ela acreditava. E partiu acreditando. Uma pena. Mas Deus sabe todas as coisas, e acho que para ela ter ido, foi para eu ter ficado aqui. Porque ela mesma me levou, e ela mesma me tirou. Como mãe, que era a minha mãe. E aí, irmãos, eu fui lá e a mulher, quando abriu a parada, quando botou a bola para rolar e fazia aqueles barulhinhos igual do apito, o bicho se levantou e deu no que vocês já imaginam. Na segunda-feira estava eu lá, todo de branco, paramentado, e não conhecia esse Deus maravilhoso que é capaz de nos, como o pastor bem disse, de tudo errado, Ele nos ama, Ele nos traz, Ele cuida, Ele zela, Ele é o Pai. E o Pai nunca vira as costas para o Filho. Nunca, nunca, nunca. O índio é prova viva disso aqui. Eu vivi isso, eu vi isso de perto. E lá estava eu de branco, sendo chamado de burro, cavalo, serviçal, passar noites viradas, dias intermináveis, e sem saber no dia seguinte o que ia acontecer. Mas eu estava lá, ainda acreditando que aquilo era o melhor caminho da minha vida. Mas tudo é o tempo de Deus. Tudo é o planejamento dele em nossas vidas. E paralelo a isso, irmãos, eu sendo árbitro, apitando, acreditando, sonhando, vivendo como um menino que sonha em ser jogador de futebol. Porque, vou abrir um tempinho aqui para falar, porque o sonho de um árbitro, quando ele se torna, é o mesmo de um jogador. E a Copa do Mundo, representar o país, apitar um grande clássico, como era nos bons tempos, como graças a Deus eu tive a oportunidade de viver o Maracanã com 80 mil pessoas. Oh, coisa linda, gente. Aquele cimento num calor de domingo, às 16, que a temperatura, a sensação térmica é 40 graus fora, lá dentro 50, 60, mais 22 no teu ouvido, mais a torcida, mais a sensação do que tu tem que fazer, da tomada de decisão. E não tinha VAR. Tinha, no início, tinha muito mal uma bandeira de madeira que era vermelha e depois foi quadriculada porque mudaram a nomenclatura. Aí deixou de ser bandeirinha para ser assistente, aí botaram uma bandeirinha quadriculada. Não tinha fone, não tinha bip bandeira, era raiz. E o meu sonho ali, eu lutando por isso. E aí, irmãos, quando eu imaginei, eu achei que tudo era uma maravilha, veio o primeiro tombo. Porque é impossível, né? Impossível você caminhar com as trevas, nas trevas, sem Deus. E queira você ou não, cara, é difícil prosperar. Você não tem paz. Você busca elas nas coisas mais fúteis da vida. Quais são? Noite. Morava em Petrópolis, já estava no Rio, cara. Então, chegava em Petrópolis, cidade pequena. Ah, o índio. Aí as menininhas olhavam, ia para boate. Vinha apitar, tirava uma foto. Não tinha Instagram, nem, né? Mas você já mostrava na Kodak. E isso tudo acontece
acontece com o árbitro também. Vaidade, luxúria, pô, sou o cara. Aí veio o primeiro tombo. Até influenciado por tudo que foi o espiritismo na minha vida. Quando eu descobri a primeira grande mentira, como eu falei no início, eu não era cavalo, eu não era burro, eu não tinha que servir. Porque um pai não chama um filho de burro. Um pai não faz um filho beber a noite toda e no outro dia ainda levá-lo para dentro de um cemitério. Vivenciar coisas horríveis, cheiro, maus tratos. E por 1, 2, 3 vezes, Deus me tirou. E a primeira foi quando eu pensei assim, eu vou fazer esse negócio de santo aí, que dizem que é maneiro, né? Um gasto absurdo, dinheiro jogado ao lixo. E aí eu me preparei, na hora Deus foi lá, não. E eu achando que era o outro. Era Deus. Não é a hora. Trabalho, futebol. Aí as mentiras. Isso vai acontecer ruim na tua vida, cara. Vai dar ruim. Tu prometeu aí, não vai fazer. E realmente deu, né? Bem, eu apitar no jogo em Campo Grande com a minha irmã. E aí acabou o jogo. Minha mãe morava em Ramos. Já morando em Ramos. Passei na casa dela, peguei minha irmã, peguei a estrada. 11 e pouca, meia-noite. Encosta. Aí imagina, foi carro, roupa, foi tudo. Ainda uns pancadas na cabeça. Minha irmã desesperada. Me levaram tudo, todo o material. Aí veio as mentiras. Porque você não fez. Pô, meu Deus do céu. Então é assim? Eu tenho que dar para receber? Deus não nos dá tudo, Ele deu a vida por nós. E eu tenho que dar até o que eu não tenho para ter alguma coisa. Mas, mesmo assim, você ainda está iludido. Está em outro mundo. Continuei trabalhando, me esforçando. Já na faculdade, fazendo educação física. Árduo. Morava em Petrópolis, estudava em Jacarepaguá. Dava aula em 3 Rios. Quem conhece aqui a região. E era mais mentiras, mais promessas, mais nada do nada. A não ser mais bebida, mais droga, mais fumo, mais noites em claros, trabalhos em cemitério. Até que, em 98, quando eu recebi a indicação para a CBF, eu falei, esse negócio está me incomodando. Tá pesado, o fardo está pesado. Não dá para acreditar em tanta coisa, onde tudo é uma troca. E aí, irmãos, eu resolvi, pela graça de Deus, começar a fazer o que a gente diz, uma prova com Deus. E já morando aqui no Rio, em 98, eu comecei a minha primeira experiência com Deus, que foi maravilhosa. Eu estava para ser indicado à CBF, 98, como eu falei. E aí um dia eu parei assim, eu vou começar a ler a Bíblia. Do nada. E aí comecei. Li uma passagem, li outra, abri a Bíblia. Aí Deus tocou mais no meu coração, me busca. E isso, irmãos, eu ainda frequentando uma vez ou outra. E aí Deus me busca. E aí eu pegava o carro, saía de Ramos, atravessava a ponte, ia no Forte lá em Niterói
a última praia. E lá eu ficava conversando com Deus, falando com Ele, admirando o mar, lendo a Bíblia. E assim foi, irmão. Assim foi acontecendo, até que veio a indicação para a CBF. Sem contar a vergonha em alguns momentos. Uma delas eu fui apitar e tinha feito algumas coisas lá e fui obrigado a ir de branco, todo de branco, igual um anjinho, cheio de fio de conta, bonezinho branco. E aí no meio do caminho, na carona com os rapazes, o carro quebrou, porque não tinha esse suporte que hoje se tem. E aí tivemos que consertar o carro, e eu de branco. E motivo de chacota, motivo de humilhação. Mas Deus tinha coisa melhor, muito melhor. Eu acreditava que Ele ia me preparar para ser um grande árbitro em uma Copa do Mundo. Não. Ele me preparou para estar aqui com vocês. Ele me preparou para dizer para todo mundo ouvir que só Deus é o caminho. Só Deus é capaz de mudar a tua história, a minha história, a nossa história. Nenhum outro Deus é capaz. Por mais que te prometam, por mais que o mundo te dê oportunidade, abra mão. Siga o caminho da verdade daquele que te chama de meu filho. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Irmãos, quando eu imaginava que tá tudo ótimo, não, veio a indicação, a primeira indicação para a FIFA. E aí veio a primeira desilusão, mas era promessa de Deus. Eu acreditei nos homens, acreditei no sistema, acreditei em todo mundo. Só não falei assim: Senhor, é da tua vontade? Só falhei nisso, porque fisicamente não tinha outro, tecnicamente não tinha outro. Não porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque Deus estava fazendo. E aí eu não perguntei a Ele se era a vontade dele. E não era. E aí, como eu falei para vocês, Ele me preparou para estar aqui com vocês hoje. Não para ir à FIFA, não para ir à Copa. E aí eu não fui. Mas continuei no propósito, continuei acreditando em Deus. E aí em 2005, eu fui a um culto. E aí o pastor me chamou, um culto bem fervoroso, lá em Éden, na Baixada, Raiz. Irmão? Então tu sabe que eu estou falando da Rua do Guaraná ali, né? Não é? Já sabe, né? Foi lá mesmo. Rodei igual um peão. Já viram o peão na roda? Já, né? Era o índio. E ele olhou para mim e falou assim: ô índio, tu é índio lá, tu é o Luiz Antônio lá, aqui é Deus. Nunca olhem para o homem. Eu sou falho pra caramba. Eu não sou digno nem de estar aqui. Mas Ele é soberano. E aí Ele: você quer saber de uma coisa que eu tenho para te dizer? Tá pronto para ouvir? Eu falei: tô. Ele: eu sei que tu quer ouvir, que Deus vai te abençoar, que tu vai ser próspero, tá bem, novo. Não, Deus manda te dizer o seguinte: Ele não vai te colocar em nenhum lugar aonde você venha a ser prova de vergonha, porque não é isso que Ele quer para a tua vida. Ele quer que você fale dele de cabeça erguida, como um verdadeiro homem de Deus. E o sistema, como diz aquele filme,
é covarde. E eu falei, tudo bem. Mesmo assim, continuei sonhando. Não levei muita fé naquilo que ele falou. E experimentei. Veio de novo a indicação para a FIFA. É você agora, garoto. Não tem outro. Mas a palavra dele estava aqui, ó, na mente. E não foi para me tirar o meu sonho. Não foi... Porque Deus falou com aquele homem, cara. Eu acredito. Deus falou com aquele homem. E eu, pronto. Setembro, eu era o 01. A indicação já tinha ido. 1º de novembro, eu fui para o final da fila. Eu deixei de ser o 01 para ser o 30º lá vai fumaça. Desisti? Não, porque ainda tinha muita coisa para Deus fazer na minha vida. E assim foi. E assim caminhei. 2007 de novo. Pô, cara, é você de novo. Eu? É você. Tá bom. Aí você já está mais cascudo, né? E novamente. Não, esquece. Tá faltando o padrinho. Tá faltando o empurrão. Aí eu, nessa época, eu falei assim, caramba, como é que vai ser isso? O tempo está passando. Já tinha vivido muitas coisas, graças a Deus. Sou realizado profissionalmente, graças ao Deus que eu sirvo hoje. Mas tinha um sonho, né? O sonho do homem, do ser humano, do profissional. Mais uma vez, a casa caiu e eu voltei para o final da fila. Veio 2008. Aí eu vou dividir com os irmãos, foi a coisa mais engraçada do mundo. Não tinha quadro, não tinha, todos tinham os 10 árbitros internacionais que podem viajar ao mundo e sempre terão a oportunidade de ir nos torneios internacionais, para vocês entenderem melhor. Tinha os 10 e tinha os 10 aspirantes a esse quadro internacional. E eu era o 02, escrito, papel timbrado. A confederação mandou. Você é o 02, hein? Caramba. E as escalas mostravam isso. Era domingo, Grêmio e São Paulo. Quarta-feira, Corinthians e Inter. Falei, eita lasqueira, o negócio é meu mesmo. Mas Deus, eu tinha o sonho e acreditava, mas Deus nunca disse, vai ser. Aí, irmãos, aí essa foi engraçada. Vai todo mundo pro teste, fazer o teste. Célio de Barros ainda existia. É para correr, meu irmão? Perninha o índio tem. Voltas na frente. É para apitar? Eu apitava. Não trazia problema. Resolvia o problema. Sem me expor, sem me envolver. Mas resolvia. Com a inteligência. Com a sabedoria. Porque, irmãos, uma partida de futebol, ela envolve muita coisa. É um jogo. Mas imaginem um cenário na Roma antiga, onde se coloca 22 homens para lutar pela vida e um para sobreviver. Por que isso? Aonde tem dinheiro, poder e interesses, tudo acontece. E é uma sobrevivência. E assim, veio 2008 e nada aconteceu. E o mais engraçado é que rasgaram o papel, praticamente na minha frente. Não, é que agora, sabe como é que é, né? Tinha um quadro de aspirante, você era o segundo, mas vai entrar o primeiro, o terceiro e o quarto. E eu? Peraí, índio, poxa, agora tu já está com 30 e tal, já não dá mais.
Tá bom. Tá bom. E ali Deus começou a me trabalhar e eu comecei a entender o que Ele queria de mim. E aí, como tudo acontece no tempo de Deus, ao completar 50 anos, veio a ordem. Para. 50 anos, já não vai mais a FIFA, já não vai mais a lugar nenhum, então você é peça fora do baralho. A laranja já não dá mais suco, já está velho, já está ultrapassado. E aí, bom, veio mais uma promessa e isso tudo, irmãos, eu estou dividindo com vocês que é para entenderem que o meu sonho continuava vivo. Mas não era só o meu sonho. Era só, talvez, se eu conquistasse tudo que eu tinha vontade materialmente, eu não estaria aqui. Porque espiritualmente lá atrás eu não fui preparado. Deus veio me preparando. Deus permitiu que eu fosse fazer uma faculdade de educação física, achando eu que ia cuidar do físico. E hoje na minha profissão, o que eu mais cuido é do espiritual das pessoas. Alunos que precisam falar. E a gente precisa ouvir. E às vezes a gente só precisa dizer assim, ó, tenha calma. Deus te ama. Ele vai trabalhar por você. E eu digo para vocês, não é longe daqui não. É muito perto. O materialismo, o poder nos cega e nos tira a essência que é Deus. Nós entendemos disso. E assim, por isso tudo, eu resolvi, decidi parar. E aí veio a última grande mentira do sistema. Vou te dar um jogo de despedida. Aí, opa, por anos lutei para ir para a FIFA, não entrei. Vão me dar um jogo, né? Último jogo, despedida. Deixa de lado, esquece. Alguém assistiu? O cara narrando assim, falando, esse é o último jogo do Índio? Não. Mas sabe por quê? Porque também não são eles que vão me dar mais nada. Aliás, eles só prometeram, Deus que sempre me deu tudo, me deu vida, me deu saúde, me deu força, me deu encorajamento, me deu paz, me deu a minha família que hoje eu tenho, deu uma filha que hoje eu tenho, me deu vocês que eu a partir de hoje estou conhecendo e considero como meus. E aí o cara não deu, né? Eu falei, tá bom. Vira instrutor. Tá bom. E o jogo? Não, esquece. Aí eu brinco e falo assim, então eu nunca vou parar de apitar. Eu sou eterno então. Porque todo árbitro, todo jogador faz seu último jogo, cara. Se eu não fiz o meu, vocês estão dizendo que eu tenho que continuar. E aí, irmãos, incomoda. Porque não sou eu que falo, é Deus que fala por mim. E Ele testa, e Ele fala. Prova que você não precisa do homem. Prova que você não precisa do dinheiro. Prova que você não precisa do status. Vá para o final da fila e não deixe de crer em mim. Sofra, passe na prova. Como o pastor bem disse, o irmão está lá, mas ele vai sair. Porque Deus é Deus. Sempre em nossas vidas. E eu disse para eles assim, tá joia. Então eu sou livre para fazer da minha carreira o que eu quiser. Porque Deus assim fez o tempo todo. Não foi nenhum homem. Não foi ninguém. Só me prometeram. Só me jogaram para um lado. Me jogaram na cova dos leões. Tipo,
Em 2003, os mais antigos vão lembrar, tinha um clássico aqui no Rio, que era mais pesado do que Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Fluminense e Botafogo. Era Americano e Goytacazes. Um era o presidente da federação, o cara que mandava em tudo. E ele falava: futebol para mim e meu time? Estão em primeiro lugar. O cara era doutorado, mestrado, e dizia assim: quando fala do meu americano, eu sou aluno do Mobral. E o outro era o time da cidade, Goytacazes. E aí, em uma dessas promessas, e vocês vão me entender, viraram para o índio e falaram: vai lá, é o teu jogo, é o jogo da tua carreira. Isso em 2003, tá? É o jogo da tua carreira, cara. Eu falei: vou lá. Muitas promessas, muitos tapinhas nas costas, antes do jogo. No final, avisa ele para guardar o uniforme e esperar na fila a vez dele novamente. Entenderam? E eu não desisti, falei: tô na fila. Passaram um outro fato que marcou. Um grande jogador nosso estava na iminência de... E eu falo porque eu já falei em público e é um fato. Qual é o sonho, né, do jogador? Estava prestes a fazer o 1000º gol. E aí, gente, acreditem, tinha fila pedindo para ir no jogo. Eu até dava vontade, mas Deus segurava o meu desejo humano e botava o espiritual. Eu falava: não, assim não. Assim, quando você sair de lá, como é que você vai falar de mim? Como é que você vai falar que eu te conduzi? Como é que você vai falar que eu cuidei de você como um pai? Não. Mas, na diretoria, índio, vem cá. Pois não, doutor? Ó, tendo jogo aí, hein? Se prepara que tem um para você. Pois não, doutor? Doutor Eduardo Viana. E o Eurico. O jogo é teu, hein? Mas, doutor, o senhor tem certeza? Não, você está pronto. Mas ainda teremos alguns jogos, você vai no outro. Falei: tá bom. E paralelo a isso, rolando o campeonato. Aí me botaram no jogo, me preparando para ir para esse jogo. Aí o tapinha nas costas, vai a Campos. Aí eu fui a Campos, irmãos. Só que chegou lá em Campos, ganhou quem tinha que ganhar, perdeu quem tinha que perder. E vamos pro jogo. Volto eu pro Rio. Aí ele vira para mim e fala assim: olha só, você até estava na fila, você até ia pro jogo, pro clássico, o 1000º está chegando, mas eu acho que você ainda não aprendeu. Volta pro final da fila. E aí eu desafio, busquem lá se eu contribuí para aquilo que queriam que eu, usando um dom que Deus me deu, porque foi Ele que me deu, e eu acredito muito nisso e tenho certeza disso, não podia me sujar. Volta para o final da fila e todo mundo foi e acabou que não aconteceu. Foi preciso vir de fora para tudo acontecer. Irmãos, dividir é fácil. Somar para construir é muito difícil. E eu quero finalizar com vocês, porque 21h40, né, pastor? Acréscimo de 2 minutos. Eu estou olhando aqui, não tem vá. O que eu entendi da minha história, e talvez alguns
e eu vou falar com muita sinceridade, eu acredito que o que verdadeiramente Deus queria e quer é que saia da minha boca isso aqui que eu estou dividindo com vocês. A certeza e a convicção que por mais que estejamos firmes na palavra, nunca é demais estar atento ao jogo. Nunca é demais estar atento às armadilhas da vida. Nunca é demais entender e acreditar que só Ele me tirou das trevas, me deu um caminho, me deu uma profissão, me deu uma carreira, me deu uma família. Então, irmãos, o que eu quero verdadeiramente dizer para vocês é que Deus é Deus o tempo todo. E firmado nisso, e com isso em mente, nós somos capazes de vencer qualquer adversidade. Nós somos capazes de lutar sem ceder aos valores, sem largar aquilo que verdadeiramente Deus coloca no seu coração. Valorizar nossa família, nossos irmãos. Valorizar simplesmente, com toda humildade do mundo, a Ele. E tudo por Ele. E só para Ele. Que Deus nos abençoe.